Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para trazer mais um ensinamento da Palavra de Deus. Esse tem sido o meu propósito a cada dia, na oração da manhã, às 5 horas da manhã, e na oração da noite, às 6 horas da noite. Irmãos, tem sido uma bênção. Você que muitas vezes não acompanha a oração da noite, eu te convido porque, olha, eu acredito que quando nós começamos o dia em oração e terminamos o dia em oração, tudo o que acontece ao longo desse dia coopera para o nosso bem. Amém? E eu tenho certeza que você deseja que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Eu sei que você quer crescer espiritualmente e por isso você está aqui comigo. E eu te agradeço também por toda vez que você compartilha uma oração como essa, porque você não imagina o bem que você está fazendo para as outras pessoas. Irmãos, tem pessoas que não vão na igreja, tem pessoas que não vão ler a Bíblia, mas se você enviar um vídeo para ela e escrever uma pequena mensagem, olha, Deus tocou meu coração para te enviar esta oração. Isso, irmãos, pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Amém? Eu não sei se você sabe, se você já reparou nos evangelhos, mas Jesus, ele tinha um foco maior do que os milagres, que era o ensinamento. Isso porque, irmãos, tem muitas pessoas que recebem milagres e elas não se firmam na verdade. Elas não buscam a vontade de Deus, elas não estão interessadas no reino, na salvação, elas só queriam os milagres. E é por isso que muitas vezes Jesus, ele operava milagres e ele pedia para as pessoas não contarem a ninguém, porque ele não queria gerar esse sensacionalismo. Ele não queria que as pessoas o buscassem somente pelo milagre. Jesus queria causar uma transformação na vida das pessoas. Eu estava aqui lendo uma passagem e eu fui tão tocado pelo Espírito Santo que eu quero compartilhar com você hoje. Você que muitas vezes está rodeado por pessoas, preste atenção, rodeado por pessoas que não têm a mesma fé que você, que muitas vezes até te colocam para baixo. Essa mensagem é específica para você. Como você pode quebrar esse ciclo? É essa mensagem que eu quero trazer hoje. Irmãos, muitas vezes nós precisamos quebrar o ciclo, principalmente na família, tá certo? Isso porque as pessoas que nós mais consideramos, que mais colocamos a nossa expectativa, que mais demonstramos o amor, nos entregamos de verdade, é a nossa família. E é por isso, irmãos, que muitas vezes o diabo usa as pessoas que ele sabe que tem um poder de influência sobre nós, ele sabe que nós temos consideração por elas, e aí então o diabo usa a boca delas para nos colocar para baixo, para nos desestimular a continuar orando, continuar buscando ao Senhor. Irmãos, muitas pessoas chegam até mim e contam os testemunhos do que Deus está fazendo através das orações. Inclusive ontem uma moça me disse que é como se Deus abraçasse ela, que Deus consolasse ela através dessas orações. Eu fiquei tão feliz porque é isso que eu desejo para cada um de vocês, que vocês conheçam o amor de Deus. É um amor que não nos acusa, é um amor que transforma a nossa vida. O apóstolo Paulo disse que não é a condenação, o juízo de Deus que nos leva ao arrependimento, mas é a bondade do Senhor. É o amor de Deus, irmãos, que nos constrange e nos faz querer ser mais parecidos com Jesus, mais santos, mais livres do pecado. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu sei que tem pessoas que sofrem muito para acompanhar aqui as orações. Tem pessoas que sofrem muita rejeição. Às vezes o marido acha ruim da esposa estar orando aqui comigo. Às vezes os filhos, os pais. Eu sei que é uma luta, mas eu peço a você, não desanime, tá bom? Deus já começou uma obra na sua vida, Ele vai completar e hoje vai ser tremendo. Deus vai te renovar as forças e através da oração, Deus vai fazer milagres hoje, amém? Eu já vou ler para você a passagem da Bíblia. Eu só peço que você se inscreva no meu canal, é muito rápido, clique aqui no botão inscrever-se, vai aparecer do lado aí um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá certo? Assim você vai receber aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. E se você for edificado com esta palavra hoje, eu peço que você também clique no joinha. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante para toda a família e ele vai mostrar para mais pessoas. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 8, o versículo 22 ao 26. Depois você pode ler aí na sua casa. Preste atenção no que está escrito. Jesus e os discípulos foram para Betsaida.
Olha isso, Betsaida, guarda esse nome. E algumas pessoas trouxeram a ele um cego, suplicando que Jesus tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Preste atenção nisso. Jesus tirou o cego da cidade de Betsaida e levou ele para fora do povoado. Eu vou continuar. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Jesus, eu vejo pessoas. Elas parecem árvores andando." E mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Então Jesus mandou aquele homem para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Olha que interessante, irmãos. Eu estava lendo aqui essa passagem e parece que o Espírito Santo me mostrou uma coisa aqui muito forte. Jesus ele tinha ido para uma cidade chamada Betsaida e algumas pessoas trouxeram para ele um cego. Quando Jesus pegou aquele cego pela mão, o que Jesus fez? Ele levou ele para fora do povoado, ou seja, tirou ele da cidade. E ali então Jesus operou um milagre, ele cuspiu na lama, ele fez uma lama ali e operou o milagre na vida dele. Depois nós podemos falar por que Jesus fez esse procedimento. Foi o único caso em que Jesus cuspiu na terra. Mas o foco da minha mensagem hoje é a respeito dessa cidade. Porque Jesus levou o homem para fora. E quando Jesus curou esse cego, ele falou: "Eu não quero que você volte para esse povoado." Irmãos, eu fiquei pensando aqui numa coisa. O que tinha nesse povoado que Jesus não queria que esse homem tivesse vínculo? E aí vem uma questão que a própria Bíblia responde. Muitas vezes você vai ficar com dúvidas sobre algo que você leu na Bíblia e você vai perceber que a Bíblia responde ela mesma. E aí então Jesus, certa vez, ele repreendeu essa cidade chamada Betsaida. Tinha também uma outra cidade chamada Corazim. E Jesus ele traz uma advertência para essa cidade e eu quero ler para vocês. Está lá em Mateus capítulo 11, o versículo 21. Preste muita atenção, você vai entender o que eu quero te dizer. Jesus disse assim: "Ai de você, cidade de Corazim e Betsaida, porque se os milagres que foram feitos entre vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já tinham abandonado os seus pecados há muito tempo." Deixa eu te explicar tudo isso aqui. No Antigo Testamento, os profetas de Deus, eles traziam muitas advertências a duas cidades chamadas Tiro e Sidom. Essas duas cidades eram conhecidas pela sua rebeldia, pela idolatria e pela imoralidade sexual. Eram pessoas rebeldes, pessoas que não queriam se converter, elas tinham um coração duro e estavam cegas espiritualmente. E aí então Jesus vira para a cidade de Betsaida e uma outra cidade chamada Corazim e ele diz: "Ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que eu fiz entre vocês tivessem acontecido nas cidades de Tiro e Sidom," aquelas duas cidades do Antigo Testamento, eles tinham se arrependido, eles tinham decidido se voltar para Deus. Mas vocês não, vocês são coração duro, vocês são pecadores e não querem se converter de forma alguma. Então, irmãos, Jesus estava dizendo: olha, ainda que aquelas duas cidades do Antigo Testamento eram terríveis, mesmo assim eles teriam se convertido, eles teriam buscado a Deus se eles vissem o que eu realizei aqui no meio de vocês. Então, irmãos, Jesus queria que aquele cego ele ficasse longe daquele povoado, porque era um povo rebelde, um povo que só zombava de Deus, não queria saber das coisas do Senhor. Então era um lugar terrível. E da mesma forma, você que está me ouvindo aqui, talvez você está rodeado por pessoas que não querem andar com Deus. Pessoas que já viram Deus agir, elas têm visto o que Deus está fazendo na sua vida, mas elas não querem se converter. Irmãos, Jesus deixou bem claro, não podemos jogar pérolas aos porcos. Tem pessoas, irmãos, que nós vamos falar de Deus uma vez, duas, quantas Deus permitir. Mas chega um momento, irmãos, se a pessoa não quer, o próprio Jesus disse: você sacode a poeira dos pés e vai para outro lugar. Pregue para outras pessoas. Não desperdice a energia, não desperdice o seu tempo com pessoas que não querem saber. Para essas pessoas, você tem que fazer duas coisas. Continue dando o seu bom testemunho, o seu testemunho de cristão. Isso pode abrir os olhos delas. E a outra coisa é orar por elas. Tem pessoas que a única coisa que você pode fazer é orar, porque você já tentou falar de Deus, a pessoa não quer saber. Amém? Eu sei que Deus está falando aqui com muitas pessoas. Você muitas vezes se cansa, se fadiga,
você se frustra, porque você prega, fala de Deus e a pessoa não quer saber. Então, o meu conselho para você é: seja guiado pelo Espírito Santo. Eu não vou dizer o que você deve ou não fazer, mas peça a Deus direção, porque às vezes o que Deus vai querer de você é que você feche a sua boca, não fale mais. Simplesmente continue orando, continue dando o seu bom testemunho. Amém? Isso pode converter, pode abrir os olhos dessa pessoa. Então, voltando a falar aqui sobre esse cego, esse homem, ele já estava passando por tanta luta e agora Jesus operou um milagre na vida dele. Eu fico imaginando se ele voltasse para o seu povo. Ele iria voltar todo feliz, contando os milagres, mas infelizmente as pessoas não dariam crédito. As pessoas poderiam até desmotivá-lo, incentivá-lo a voltar para a sua antiga vida. Então eu acredito que quando Jesus falou para ele: não volte para o seu povoado, Jesus estava dizendo: rompa com o passado, comece uma nova fé, comece uma nova vida. Irmãos, muitas vezes nós precisamos ter coragem de romper com o passado. Glória a Deus. Muitas vezes nós precisamos, irmãos, ter coragem de quebrar o ciclo de destruição, o ciclo de maldição na nossa família. Que comece por você essa transformação. Olha, quantas vezes eu já ouvi mulheres chegando até mim falando: pastor, eu não sei o que eu faço mais, o meu marido não quer ir na igreja, meu marido não quer buscar a Deus junto comigo. E eu falo: irmã, continue buscando a Deus você mesma, ore por ele, seja você a coluna na sua casa, não fique esperando no outro, não coloque a sua expectativa no ser humano. Irmãos, é hora de nós confiarmos em Deus e nós estarmos plenamente satisfeitos por estar com Ele. Não podemos deixar que a tristeza, a amargura, o rancor prejudique o nosso coração. Irmãos, quantas pessoas vão perdendo alegria na caminhada cristã porque ficam sofrendo pelos pecados dos outros, elas se deixam abater por qualquer notícia que elas escutam, mas elas não conseguem proteger o coração. E a Bíblia diz em Provérbios 4:23, se existe uma coisa que eu e você devemos guardar, é o nosso coração, é a nossa fé, é aquilo que nós temos de bom guardado no nosso tesouro, que é o coração. Amém? Então, olha, tome muito cuidado com as pessoas à sua volta. Não estou dizendo aqui, irmãos, que nós devemos isolar do mundo, não estou dizendo que devemos sair do mundo, não. Deus quer que nós estejamos aqui neste mundo, mas nós precisamos ficar livres do mal. Não podemos deixar que a mágoa, a tristeza, o rancor, nada prejudique e roube a nossa fé. Eu sei que muitas vezes a nossa vontade é realmente sair de perto de todo mundo, só conviver com pessoas cristãs, pessoas de Deus. Irmãos, nós estamos neste mundo. E quando Jesus estava para ser morto e crucificado, ele fez uma oração ao Pai. Lá em João capítulo 17, ele fez uma oração por você. Não sei se você sabia disso, mas nesta oração sacerdotal, que é o nome dela, Jesus ele ora ao Pai e ele diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor tire os teus filhos do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, irmãos, Deus quer nos livrar do mal. E muitas vezes o diabo ele vai usar o ambiente à nossa volta para nos prejudicar, mas não deixe que nada roube a sua fé. Hoje nós vamos orar agora e nós vamos pedir que Deus ele fortaleça a sua vida. Se você foi tocado por essa palavra, escreva aqui nos comentários: Deus acabou de falar comigo agora. Aleluia! Isso vai incentivar outras pessoas a querer ouvir essa mensagem tão preciosa. Amém? Então Jesus, ele fez esse milagre, não queria que aquele homem voltasse para o seu povo, tinha uma razão específica. É claro que Deus tem um chamado para cada um, Deus tem uma obra específica na sua vida também. Eu não vou aqui dizer o que você deve ou não fazer, eu só peço para você uma coisa: fique atento com as pessoas com quem você se envolve, seja um relacionamento amoroso, seja uma amizade. Irmãos, não tem nada que nos influencie mais do que as amizades, principalmente quando nós estamos carentes. Ontem mesmo eu vi uma matéria de uma menina, eu fiquei tão triste, uma menina nos Estados Unidos, ela com apenas 20 anos, ela começou a fumar aquele cigarro eletrônico, sabe? Chamado vape, né? E ela fez isso para ser vista, elogiada pelas pessoas. E aí ela foi no médico agora, recentemente, e o médico falou para ela: olha, infelizmente o seu pulmão já está totalmente comprometido e você só tem até os 40 anos de vida. Irmãos, aquilo foi um choque para a menina, para a sua família, mas eu fico pensando, né, quantas vezes a gente se prejudica querendo a aprovação das pessoas. A gente nega a nossa própria vida, a nossa alegria, os nossos sonhos por causa do outro. E essa menina,
começou a fumar desde cedo porque ela queria a aprovação dos seus amigos. E hoje quem está sofrendo por isso? Ela mesma. Infelizmente irá viver, se Deus não fizer um milagre, ela vai viver até os 40 e poucos anos, porque ela já comprometeu totalmente por dentro. Então, meu irmão, pare de fazer escolhas erradas, pare de prejudicar a si mesmo em favor do próximo, tá certo? Tome muito cuidado com isso. Tem muitas pessoas que elas precisam tomar uma decisão hoje, e é por você que eu quero orar agora, tá certo? Eu já trouxe aqui o meu óleo da unção. A Bíblia diz que o óleo, ele despedaça todo o jugo. A unção de Deus na sua vida, ela vem através do Espírito Santo. Mas os discípulos, a Bíblia diz que eles ungiam as pessoas com óleo e pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de demônios. Então, eu creio que essa é uma direção que Deus me deu. Eu quero ungir você, ainda que à distância. Nós estamos tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto, E para Deus não existe a barreira do tempo, do espaço. E eu quero orar por você agora, tá certo? No final eu peço que você compartilhe. Vamos espalhar esta mensagem tão importante. Glória a Deus. Eu vou estender minhas mãos. Se você puder, feche os teus olhos onde você estiver e receba esta oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa neste momento. Eu te agradeço por mais um dia de vida. Obrigado por esta palavra tão necessária, meu Pai. Ó Jesus, tudo que o Senhor fez, cada milagre, cada ensinamento tem um propósito. E neste momento nós aprendemos, Pai, que muitas vezes as pessoas à nossa volta, elas podem nos prejudicar, elas podem roubar a nossa fé, elas podem nos desanimar. E eu sinto, meu Pai, que nesse momento muitas pessoas, elas têm se enfraquecido na fé por causa dos conselhos de pessoas, por causa de palavras duras, palavras pesadas. Senhor, nos ajude a ser fortes, porque nós não podemos isolar do mundo, não podemos sair do trabalho, não podemos deixar a nossa família, mas nós podemos sim nos posicionar em fé, colocando o Senhor em primeiro lugar e não negociando os nossos valores. Ó Jesus, como é difícil viver neste mundo, mas nós contamos com a Tua ajuda, com a Tua força, com a Tua presença. Senhor, neste momento eu estendo as mãos para os Teus filhos agora, para este homem, para esta mulher. Eu te peço, Jesus, coloca a Tua mão de poder, tira toda a incredulidade, toda a dureza, toda a frieza espiritual, toda a cegueira, meu Pai, porque tem muitas pessoas aqui, meu Deus, que não são cegas fisicamente, mas elas são cegas espiritualmente. Esse é o pior tipo de cegueira que existe. Pai, tira as escamas dos olhos. Muitas vezes, meu Deus, essas pessoas são preconceituosas, elas não recebem uma oração porque acham que só porque são de outra religião, só porque elas têm outras convicções, elas não podem receber oração. Jesus, tira essas escamas dos olhos, converta esse coração, Pai, porque em momento algum aqui eu falei de religião. Oh, meu Deus, eu apenas preguei o Evangelho, eu preguei a Tua palavra, Senhor, e eu te peço, abra os olhos dessas pessoas, Pai. Pai, quantas vezes nós oramos pelos nossos familiares, os nossos parentes, e não vemos nenhum sinal de melhora, não vemos nenhuma transformação, mas o Senhor Jesus pode mudar qualquer situação. O Senhor pode tirar esse homem de uma vida de prostituição, uma vida de escravidão no pecado. Oh, o Senhor pode libertar essa mulher do rancor, da falta de perdão. O Senhor pode fazer qualquer milagre, meu Pai, e por isso nós abrimos o nosso coração neste momento e nós te pedimos, entra na nossa vida, Jesus. Nós abrimos o nosso coração para Ti agora e nós te pedimos, salva a nossa vida, escreve o nosso nome no livro da vida e nos traga o perdão, a cura, a restauração. Jesus, eu creio que só o fato de sermos perdoados por Ti, a cura virá instantaneamente. Eu creio que o Senhor está libertando os Teus filhos agora de algemas espirituais. Pessoas que estavam aprisionadas no pecado estão sendo libertas agora, em nome de Jesus. Pai, essas pessoas que estão tristes na alma, é uma tristeza tão profunda, é uma solidão, é um vazio, é uma vontade de acabar com tudo e acabar com a própria vida. Mas eu te peço, Jesus, sopra do Teu Espírito Santo, renova essa pessoa agora, traga uma nova alegria, um novo ânimo, que ela possa testemunhar ao longo do dia a transformação que o Senhor irá fazer.
Ó, meu Deus, neste momento eu repreendo, no nome de Jesus, toda opressão maligna, toda obra do diabo contra a vida deste homem e desta mulher. Eu repreendo toda maldição hereditária, todo mal que se levantou contra esta vida. Caia por terra em nome de Jesus. Jesus, coloca a tua mão nesse coração e tira com a tua mão todo o mal, toda tristeza e angústia, e coloque da tua paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus que eu oro, e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá. Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a mão poderosa do Senhor esteja sobre você agora, trazendo paz, força e direção ao seu coração. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos novamente nessa corrente de fé, de esperança que tem crescido a cada dia. Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham também fora do Brasil. Olha, tem tanta gente nos acompanhando aqui, orando diariamente com a gente. É claro que às vezes tem uma diferença de fuso horário, mas aqui no Brasil eu sempre oro às 5 horas da manhã e 6 horas da noite, tá bom? Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Como vocês já sabem, aqui eu falo só do Evangelho, da Palavra do Senhor. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, que estão perdendo tempo falando de tantas outras coisas. E eu ouvi uma frase esses dias que mexeu muito comigo, que diz assim, ó: o Evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. Então, eu aconselho a você diariamente a compartilhar coisas que vão edificar a vida das pessoas. Infelizmente, a igreja, ela tem se tornado mais um tribunal do que um hospital. E por isso que aqui no meu canal eu tomei essa decisão. Eu vou encorajar os meus irmãos, eu vou caminhar com fé, eu vou incentivá-los a buscar a presença de Deus, porque assim como Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua também. Então você que concorda comigo, deixa o seu like. Eu peço também que você sempre compartilhe, comente, porque isso aumenta o engajamento e faz o YouTube mostrar para mais pessoas, tá certo? Irmãos, a mensagem que eu vou trazer aqui hoje, ela é muito forte e eu vou te explicar por quê. Muitas vezes a gente reclama da vida, a gente reclama de pessoas difíceis ao nosso redor, situações ruins que vêm contra a nossa vida, não é verdade? Mas você já parou para pensar que Deus pode estar usando essas situações ruins, essas pessoas complicadas na sua vida, para gerar algo de bom na sua vida e no seu coração? Pois é, irmãos, as bênçãos, deixa eu explicar. As bênçãos, geralmente, elas vêm disfarçadas. Geralmente, as bênçãos, elas vêm disfarçadas de problemas. Então, pense bem antes de reclamar de alguém, de alguma situação. Olha, irmãos, eu não estou falando que a vida é fácil. Todos nós passamos por lutas diariamente.
Inclusive, eu sempre trago mensagens aqui de encorajamento, justamente porque eu sei que você e eu, nós precisamos de uma dose de ânimo. O próprio Deus, irmãos, quando Ele falava com o seu povo, com os seus filhos, Ele sempre dizia assim: não tenha medo, seja forte, seja corajoso, eu estou com você. Por quê, irmãos? Nós somos fracos, nós precisamos nos reabastecer diariamente com palavras de motivação. É claro que aqui eu não estou falando de autoajuda, isso é importante sim, mas eu estou falando da ajuda do alto, quando nós recebemos uma palavra fresca, um maná que vem do céu diretamente para o nosso coração, amém? Inclusive a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando Jesus estava no deserto e ele teve fome, a Bíblia diz que Satanás se apresentou até ele para tentá-lo. Mas Jesus ele entregou justamente essa palavra: olha, Satanás, eu não vivo de coisas passageiras, eu não vivo de satisfazer as minhas vontades, mas eu vivo da palavra que o meu Pai tem para mim. Então eu te aconselho o seguinte: todos os dias procure caminhar com pessoas que ouvem a Deus, que tem sempre uma palavra para te colocar para cima, porque já tem tanta gente colocando a gente para baixo, não é? Mas hoje eu vou trazer uma mensagem aqui que vai esclarecer muita coisa na sua vida. Olha, fique comigo até o final, porque a mensagem de hoje está uma bênção e depois, é claro, eu vou orar por você, pela sua família, por tudo que envolve a sua vida, tá bom? Antes de tudo, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar nesse botãozinho que tem embaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho da notificação e se você reparar aí do lado do botão inscrever-se, tem também um botão escrito Seja Membro. Ao se tornar membro, você estará ajudando instituições de caridade apoiadas por mim e ainda você vai receber no seu e-mail os meus livros digitais, tá bom? Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que mexe profundamente comigo, que mostra como Deus é capaz de usar pessoas, até mesmo aquelas que não têm um relacionamento com Ele, para cumprir os seus propósitos eternos. Eu sei que muitos de vocês nunca tinham pensado por esse lado, mas você já parou para pensar que Deus, Ele é soberano? Ele pode usar pessoas que nunca ouviram falar dele, pessoas que não conhecem a Bíblia, não seguem os ensinamentos de Cristo e mesmo assim elas podem ser bênção na sua vida? Eu vou te explicar mais sobre isso, mas olha só que interessante. A Bíblia fala sobre um rei chamado Ciro. Ciro era o rei da Pérsia, era um homem que não conhecia e nem servia a Deus, mas por incrível que pareça, irmãos, Deus chamou ele diretamente de ungido. E eu quero ler para você o que está escrito em Isaías 45, o versículo 1. Olha só o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá para conquistar nações diante dele, remover a armadura dos seis e abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam fechadas. Olha só que curioso, irmãos. Deus chamou um rei pagão de ungido. Isso é muito profundo, porque para nós eu sei que pode parecer muito estranho, já que nós usamos a palavra ungida para relacionar a pessoas escolhidas por Deus para uma missão especial, certo? Davi foi ungido para ser rei de Israel, nós sabemos do poder da unção de Deus na vida dos seus filhos. Então, Deus aqui está falando o seguinte: eu não estou limitado pela maneira de vocês pensarem ou pelos seus critérios. Eu, Senhor, sou soberano, eu uso quem eu quiser para alcançar o meu propósito. Entendeu, irmãos? E eu quero explicar um pouquinho agora quem foi esse tal de Ciro. A Bíblia conta que muito antes dele nascer, Deus já tinha revelado através do profeta Isaías que esse homem seria responsável por libertar o povo de Israel, que futuramente iria sofrer no exílio da Babilônia. E tem um detalhe muito interessante, irmãos. Deus citou até o nome dele centenas de anos antes do seu nascimento. E esse versículo está em Isaías 44, o versículo 28. Olha só o que Deus disse. Em relação a Ciro, ele é meu pastor, certamente cumprirá tudo o que desejo. Ele dirá de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados os alicerces. Amém? Olha que interessante, irmãos. Então, Deus já tinha planejado algo tão detalhado, tão exato para a vida de Ciro. E será que Deus também não planejou detalhadamente a sua vida? Você que hoje está buscando ao Senhor, você que está buscando viver uma vida de obediência, de santidade, será que Deus não tem o controle sobre tudo que acontece com você? Até mesmo quando tudo parece que está errado?
Irmãos, a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz e de esperança para nos dar o fim que desejamos. E aí eu te pergunto uma coisa, qual é o fim que você deseja para a sua vida? Você já apresentou isso diante do Senhor? Você tem orado e acreditado nas promessas dele para a sua vida? Escreva aqui nos comentários. Tem uma outra passagem também que eu acho muito interessante, lá em Provérbios capítulo 21, o versículo 1, diz assim, o coração do rei é como um riacho controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Irmãos, isso significa que mesmo aquelas pessoas que parecem estar contra você, elas podem estar sendo usadas por Deus para realizar algo muito importante na sua vida. Amém? Talvez você tenha um patrão muito difícil, um colega de trabalho complicado ou até mesmo um familiar que te causa muita dor de cabeça. Você já parou para pensar que Deus pode estar usando essa pessoa exatamente para te moldar, para te levar para o próximo nível espiritual, para te ensinar a ter mais paciência, a depender mais de Deus, ou quem sabe você ser uma pessoa mais humilde? Porque quando você espera pacientemente no Senhor, Deus trabalha muito a humildade, irmãos. E tem um outro exemplo da Bíblia muito poderoso também, que esse você conhece, é o caso de Pilatos. Pilatos não fazia ideia do que realmente estava acontecendo quando ele entregou Jesus para ser crucificado, mas sem saber, ele cumpriu exatamente o plano eterno de Deus. E veja só como Deus trabalha, irmãos. O próprio ato de condenação de Jesus à morte foi o meio que Deus usou para trazer vida eterna e salvação a todos nós. Amém? Então, irmãos, Deus está no controle e não para por aí. Deus pode usar políticos, autoridades dos nossos dias para cumprir o seu propósito. Quantas vezes a gente olha para os governantes e a gente fica desanimado, não é verdade? Desde que eu nasci, irmãos, eu escuto falar que político é ladrão, que político não presta. Mas, irmãos, a gente tem que confiar que quando Deus tem algo na nossa vida, ninguém pode frustrar, ninguém pode tomar aquilo que é nosso. E como nós ouvimos agora mesmo, Provérbios capítulo 21, o versículo 1, o coração do líder é dirigido pelo Senhor. Deus está no controle, irmãos. Quando a gente olha os governantes, despreocupados, achando que tudo está dando certo na vida deles, mal eles sabem, irmãos, que se eles não se dobrarem diante do Senhor, se eles não se humilharem, reconhecerem Jesus como seu Salvador, eles estarão condenados eternamente. Vão pagar um alto preço por enganar a população. Mas quanto a você, olha, deixa eu te falar uma coisa. O mundo pode estar em crise, mas você está em Cristo e Ele é quem te abençoa. Amém? É os céus que proveem para você. Então não desanime, não se frustre, porque nenhuma situação, nenhuma pessoa tem autoridade, tem poder para alterar o que Deus já determinou na sua vida. Inclusive, Jesus mesmo disse para Pilatos, Pilatos, você só está aí porque Deus permitiu, porque você não teria autoridade nenhuma se do céu não fosse te dado, entendeu? Então traga agora para a sua vida aí, para o seu cotidiano. Quantas vezes você enfrentou uma situação difícil e só depois você percebeu que aquilo te preparou para algo muito melhor? Irmãos, eu confesso uma coisa aqui para vocês, já teve momento que eu reclamei, que eu duvidei, momentos em que eu questionei a Deus, e hoje eu olho para trás e eu percebo, olha, eu fui imaturo, eu não estava enxergando a história toda. É muito fácil a gente olhar para as histórias da Bíblia e a gente começar a julgar, a apontar o dedo. Ah, Davi cometeu um pecado, Salomão fez aquilo, aquilo outro. Irmãos, ninguém é perfeito, todos nós somos falhos e nós também não sabemos o que vai acontecer no futuro. Quando a gente olha para Moisés, por exemplo, Moisés ficou com medo quando ele esteve diante de Faraó. Deus falou, você vai pegar o cajado, você vai usar esse cajado e eu vou fazer milagres. Sabe o que aconteceu? Deus teve que usar Arão, o irmão de Moisés. Ele usou o cajado porque Moisés no começo estava com medo, mas com o tempo ele foi ganhando confiança e ele foi ganhando autoridade. Então, irmãos, todos nós temos fraquezas. Quando a gente olha para a vida de Jó, é muito fácil apontar o dedo e dizer que Jó tinha medo do que aconteceria no futuro e tudo mais. Mas, irmãos, eu costumo dizer o seguinte, Jó não leu o livro de Jó, ou seja, ele não sabia qual fim ele teria. A Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo que Jó tinha perdido, porque ele perseverou e ele perdoou seus amigos que falaram mal dele e até orou por eles. Então deixa eu te falar uma coisa, essa situação difícil que você está passando hoje, glorifica ao Senhor, tira uma nota boa nessa prova, amém?
Não importa o que você está passando, o que você está vivendo, eu sei que Deus não perdeu o controle da situação. Assim como Deus usou algo terrível, como a morte de Jesus, por exemplo, para trazer bênçãos para todos nós, Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida, mesmo que você não esteja enxergando, tá bom? Não se sinta então frustrado, desanimado, porque Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma dificuldade. Cada lágrima que você derrama é uma semente que está sendo plantada. A Bíblia diz no Salmo 126, que aqueles que vão caminhando e chorando e plantando voltarão com a colheita nos seus braços, com uma alegria indescritível. E essas pessoas ficarão como quem sonha. Irmãos, quando Deus restaurar sua vida, olha, vai ser lindo, vai ser tremendo. Por isso não desanime, tá bom? Então, se você entendeu essa mensagem, escreva aqui nos comentários: Deus tocou meu coração hoje. Ou então escreva assim: esta palavra é tudo o que eu precisava ouvir hoje. Amém? Isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir a mensagem. E agora eu peço que você feche os seus olhos, porque eu vou orar por você. Olha, Deus vai fazer uma obra linda hoje aqui, já está fazendo. E eu peço que no final você não saia, mas compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença e nós queremos Te glorificar por esta palavra tão abençoada. Oh, meu Deus, como tem sido difícil viver nesse mundo cheio de tribulações, de aflições, mas eu creio, Pai, que o Senhor está colocando a mão sobre nós nesse momento. Tem pessoas aqui, meu Pai, que já tinham pensado em desistir, mas essa palavra tocou profundamente o seu coração. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Tem pessoas agora, meu Pai, que estão no metrô, estão nos ônibus, estão caminhando ou estão dirigindo. Essas pessoas, meu Pai, muitas vezes estão tão cansadas, precisando de um descanso mais do que físico, principalmente emocional. Quantas pessoas, meu Pai, agora estão com ansiedade, estão com depressão, estão cabisbaixas. Ó Senhor, vai de encontro a cada uma dessas pessoas, meu Pai. Só o Senhor pode ressuscitar sonhos, só o Senhor pode levantar o abatido, só o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode. Deus, a Tua palavra diz que o coração do rei está nas Tuas mãos. Ó meu Pai, quantos agora estão sofrendo na mão de líderes, seja na igreja, seja na empresa, pessoas que agora estão sofrendo, meu Pai, e não têm outra escolha, elas precisam do trabalho, elas precisam continuar onde estão. Eu só te peço uma coisa, Pai, fortalece os ombros dos Teus filhos, ainda que a situação não mude, que o nosso coração possa mudar. Por isso eu estendo as minhas mãos agora, meu Pai, e eu te peço, levanta os Teus filhos, assim como o Senhor disse a Josué, seja forte e corajoso. Oh, meu Pai, eu creio que hoje o Senhor está nos levantando. Eu creio que hoje o Senhor está restaurando a nossa sorte, assim como o Senhor mudou a vida de Jó, e o Senhor deu em dobro tudo o que foi roubado. E a Tua palavra diz que o final da vida de Jó foi melhor do que o começo. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está trazendo restauração, restauração nos casamentos, restauração nos relacionamentos, meu Pai. Quantas famílias destruídas, Pai. Oh Deus, que o arrependimento comece a partir de nós, que a mudança comece em nós, antes de querer a mudança dos outros. Ajuda-nos, meu Pai, a sermos humildes como Jesus, a não revidarmos o mal, a não guardarmos mágoa, rancor, ira. Pai, que o nosso coração esteja limpo de toda maldade. Assim como diz a Tua palavra, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, eu creio que hoje o Senhor está dando livramento, Pai. Livramento de tentações que estão sobre nós, de provações, de pecados, que nós não vamos aceitar mais que eles voltem na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em santidade, a buscarmos a Tua presença todo dia e a termos prazer nas coisas do alto. Tira de nós, Senhor, todo o prazer pelas coisas mundanas, pelas coisas terrenas, e coloca dentro de nós um desejo ardente em Te conhecer. Pai, nos ajude a fazermos jejuns, a fazermos mais orações, e que a gente possa estar firme nessa corrente de fé todo dia, de manhã e à noite. E eu oro agora, meu Pai, por todos os familiares e amigos que vão receber essa palavra agora. Pai,
Nós não temos condições de salvá-los. Nós não podemos fazer nada, nem mesmo pela nossa própria vida, o que dirá dos outros. Mas nós te pedimos uma coisa: toque, Espírito Santo, faça a obra. Quebra esse coração endurecido, esse coração que muitas vezes é egoísta, é orgulhoso, é soberbo. Oh Deus, salva os nossos familiares, meu Pai. Que esta oração aqui possa tocar nesses corações e que eles possam entender que é Jesus quem está batendo na porta. Eles não estão lidando com uma religião, mas eles estão sendo convidados a ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Oh meu Pai, eu oro pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus parentes e amigos. Toca mesmo, Senhor, em cada um de nós, é o que te pedimos, e desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso. Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.